fachadas e outros. Lotec, comunicação visual. Rua do Comércio, número 375, Setor Centro-Oeste. Telefone 32940009. Estilo e bom gosto, vê a vida diferente. Óculos Vitiri, tendência envolvente. Óculos de grau, modernas e esportivas. Tem sempre um que combina com você. Credibilidade, preço e qualidade. Masculino, feminino, adulto, infantil. A venda nas melhores óticas. Quem usa Vitiri anda na moda e faz sucesso. Óculos Vitiri, charme e elegância. Saia por aí, esbanje simpatia com óculos popular do Brasil. Sucesso. Jornal da Sucesso. Com Rosenval Ferreira. Oferecimento refrescante ao sabor. Fuji Clique, fazendo mais por você. Leites Manacá, sua vida com sabor. Cristal Alimentos, arroz e feijão Cristal. Belcor Seguros, a maior corretora de seguros do estado de Goiás. República da Saúde, Rua 89, Setor Sul, próximo ao Clube de Engenharia. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Credjur, associe-se e confira. Golden Light, iluminação e design. Med Laser, centro de tratamento a laser. Você está na Sucesso. Sucesso. A partir de agora, tem jornalismo com responsabilidade. Um dos melhores profissionais do mercado debatendo os principais assuntos de Goiás, do Brasil e do mundo. Jornal da Sucesso. Tem Rosenval Ferreira. É mais jornalismo. Tem Jornal da Sucesso. Jornal da Sucesso. Jornal da Sucesso tem tudo de bom nessa terça-feira. Tem Padu Prado, homem das academias, dos homens, das mulheres malhadas, das redes sociais. Está aqui o Padu, está a nossa querida Marília. A Marília não é fácil não, viu? A Marília é um osso duro de roer. Ela tem o maior portal de notícias do meio jurídico, no meio judiciário. Que jurídico mesmo. Jurídico também, é do jurídico, judiciário, né? É rotajuridica.com.br. Ela não é fácil não, o marido dela que o diga. E tem também o nosso Tairone de Martino, o grande vereador, né? Que está hoje com a camisa Mamãe Eu Quero Ser Vereador, né? Essa camisa. Camisa Mamão Papai. Não, engraçado que antes todo mundo curtiu da camisa de todo mundo e só não falou da minha, né? Curtiu com a camisa do Rosenval, do Altair e agora tá sobrou curtindo a minha você. só porque tá no ar. Você ficou no... O Altair Tavares, que é a língua mais temida, respeitada e azeda do rádio de Goiás. Azeda não, azeda é inveja minha, né? Temida e respeitada ainda dá, né? O azedume é por minha conta. Essa gente boa. Vou começar aqui com o Pitaco com o Altair Tavares, pronto. Em sua homenagem, boa noite. É ótimo o Pitaco. Rosenval. Esse Pitaco é bom demais da conta. Demais. E boa noite a você, ouvinte, né? Agradeço a gentileza do convite. Exatamente, que é o nosso convite. Eu quero agradecer a sua emissora. Pois é. E você que fala o nome da emissora com mais ênfase. Como é que é a emissora? Fala. Vinha FM. Vinha FM. Qual o prefixo? 91,9. Eu quero meus sinceros agradecimentos à Vinha FM 91,9 por ceder o Altair Tavares as nossas terça-feiras aqui, que ele tem um programa lá que não é no horário nosso, portanto eu posso dizer que é bom, senão eu diria que não vale nada. Qual horário que você está lá? Das 7 às 8h15. Pronto, tá feito. Jornal Da manhã. Realidade. O Jornal Realidade. E o seu Pitaco? Acompanhe, viu? Eu sou parabenizar por você. Você é uma pessoa boa. E o seu Pitaco, então? Rosenval, você não há de ver que saiu uma pesquisa aí que fez uma avaliação, né, sobre vários assuntos, e que aponta que 73,9% da população aprova o programa Mais Médicos do governo federal. A pesquisa foi divulgada hoje pela CNT, Confederação Nacional do Transportes. Os dados estão no diariogoias.com.br. E curiosa é esta situação. Apesar de todo o combate da oposição, apesar de todas as críticas, a problemática sobre os médicos cubanos, o combate das entidades médicas, o povo olha para o programa e aprova. Resultado, depois de uma longa pendenga, né, de certa forma, que esteve muito presente na mídia, o ministro Alexandre Padilha resistiu e venceu essa batalha, porque o dado da opinião pública mostra isso. Depois eu vou dizer para você o que eu fiz uma gravação na TV Serradade dizendo onde está o lado negativo disso aí, tá?
Mas depois, eu falo depois do pitaco, senão o pessoal não dá tempo de fazer o pitaco. Padu, seu pitaco. Mas mesmo depois daquele 70% de aprovação, tem lado negativo? Muito. É um lado negativo que eu vou dizer para você, que eu vou dizer aqui no ar, e eu duvido que qualquer um de vocês vai negar isso. Sim, mas tudo é uma questão de ponto de vista mesmo. Não. Mas eu duvido que qualquer um vai discordar do que eu vou dizer. Vamos ver depois. Boa noite, colegas da mesa, né? Colegas, né? Vai ser em galinha, colega. Boa noite, Rosenval Ferreira, Índia Poti, que você não mencionou a Índia até agora. Não mencionei mesmo, não. O Mafra, que tá desatento ali, Luciano. 9917-3945, mande seu pitaco para Índia Poti, 9917-3945. Pode falar, Padu. Meu pitaco, na verdade, vai para um projeto de lei do nobre vereador, até um vereador que está se destacando muito na Câmara Municipal de Goiânia, quero até parabenizar pelo trabalho. Que é o vereador Tairone de Martino, do nosso partido, Partido dos Trabalhadores. Obrigado, Padu, muito obrigado. Provavelmente haverá uma inversão de pauta amanhã na Câmara Municipal dos Vereadores, onde será aprovada a lei criada pelo novo vereador, que faz com que o PROCON Municipal divulgue a lista das 10 mais reclamadas mensalmente dentro do município de Goiânia. É importante esse projeto, é importante tanto para a sociedade quanto para o próprio órgão, para mostrar para a população de quem que eles estão comprando, de quem que eles estão fornecendo. E uma coisa mais interessante dentro desse projeto, que é importante frisar, é que as empresas vão se adequar a esse fato, e cada vez que ela vê que ela está sendo a mais reclamada, o que já está acontecendo no PROCON, as empresas estão procurando o PROCON para tentar resolver as pendências sem precisar de audiência. Mas, Padu, isso é inconstitucional, a Câmara não pode legislar sobre o direito do consumidor, isso é uma competência federal. Na verdade, não é legislação sobre o direito do consumidor, é uma legislação sobre o site, o portal do município para que se divulgue. Isso é uma artimanha, né? Foi encontrada uma artimanha. Não, mas ela é serviço público. Ela pode legislar sobre como o serviço público deve atuar. Mas é a defesa do consumidor. Não, mas ela não está interferindo na defesa do consumidor, porque o que está garantindo é a divulgação, a transparência daquilo que acontece. Então é isso que esse mas se trata da relação entre consumidor e cliente, é defesa do consumidor e a Câmara não tem competência para isso. Mas ele já passou pela Procuradoria da Câmara, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça e todos os pareceres são pela aprovação. Olha, eu faço um monte de projeto que passa lá também. Não, mas é importante isso. Não há relação consumerista nesse caso, Altair. Informação. O que deve se frisar é justamente uma relação de Altair Tavares, o pitaco é dele. A transparência do poder. Mas eu não posso escutar o cara falar. Então faz o seguinte, quando ele terminar o pitaco, no outro bloco, porque senão as outras pessoas não fazem o pitaco. É a transparência. Podemos pôr o assunto em discussão. O que tem que frisar, que a gente tem que frisar, é aquele conceito de sustentabilidade que foi tanto pregado pelo prefeito Paulo Garcia, que muitas pessoas não enxergam, mas que está aí visto a olhos nus, que sustentabilidade a gente tem que analisar ela no seu amplo conceito, e a transparência está dentro desse conceito de sustentabilidade, e é onde entra um projeto que isso já está incrustado no Partido dos Trabalhadores. É um belo projeto do Tairone, uma coisa que a gente está realizando já dentro do PROCON, na administração do Miguel Thiago, que inclusive esteve aqui no programa do Rosenval. Então, assim, é importante isso para o consumidor, apesar de achar que a Câmara está afetando a relação consumerista, é importante para o consumidor saber de quem que ele está comprando. Marília, o seu pitaco. Boa noite, ouvintes, boa noite, pessoal aqui no estúdio. Seguinte, a gente sabe a qualidade do ensino no Brasil, muitas pessoas criticam e há iniciativas assim tentando melhorar. Vai se melhorar quando melhorar a qualidade de quem ensina, né? O professor precisa ser bom, ser preparado para ensinar bem. O governo federal está querendo lançar agora uma bolsa para estimular os alunos do ensino médio a escolherem disciplinas que sejam para fortalecer mais o futuro. O que eles querem? Dar uma bolsa para que o aluno escolha biologia, química, física e matemática. Porque não tem profissionais nessa área. Quando você chega a achar alguém muito bom, essa pessoa está na rede particular de ensino. Então ele vai dar uma bolsa de R$150, o valor é esse, para que o aluno do ensino médio possa tentar escolher essa área. Mas será que é suficiente, gente? Vamos pensar sobre isso um pouquinho. Mais essa bolsa aí. Ok. Tairone. Então, boa noite, né? Eu não tinha falado, apesar de ter comentado algumas outras coisas antes. Meu pitaco também é uma proposta que eu apresentei hoje na Câmara Municipal, que é um requerimento para se criar uma comissão
de estudo na Câmara Municipal, uma comissão especial de estudo sobre a desburocratização do serviço público. Na semana retrasada, inclusive aqui no programa, a gente debateu sobre esse tema. É um assunto que eu já estava lendo bastante sobre a necessidade da desburocratização, e eu planejei junto com a nossa equipe lá um requerimento no sentido de criar uma comissão com 12 membros. Foi aprovado hoje, apresentado com a assinatura de mais de 20 vereadores, e a intenção, ao final dos 120 dias, podendo ser prorrogáveis por mais 120 dias, é a gente apresentar para o município de Goiânia um plano municipal de desburocratização. E esse tema, Rosenval, foi pauta de reunião essa semana com gestores do estado. Teve um seminário da desburocratização para tentar evitar que isso perdure em todos os lugares que você vá. E até, por exemplo, esse prazo que se deu aí, 120, de repente até procrastinando isso, vamos tentar evitar, tornar as coisas mais ágeis, né? O objetivo é esse. Então, a gente vai formar a comissão, ela não está formada, mas como teve apoio de grande parte dos vereadores, vai ser formada nos próximos dias, e a ideia é a gente criar no município de Goiânia um plano municipal de desburocratização. Olha, como eu disse ontem, vou reafirmar mais uma vez, eu mudei de opinião e estou convicto hoje da necessidade de se liberar o uso, organizar e se liberar o uso da maconha em terras brasileiras. Por quê? Portanto, e quero dizer mais uma vez, afirmar o seguinte: quem for contra a minha opinião, com a qual eu participei nos últimos 20 e tantos anos, e veementemente contra isso, e mudei de ideia, eu só aceito a pessoa falar comigo se ela ler o livro O Fim da Guerra, que é um livro do autor, me dá o nome do autor que eu não dou conta de ler agora. Denis Russo. Ele conseguiu te convencer depois de 20 anos? Ele conseguiu me convencer depois de 20 anos. É o mesmo cidadão que conseguiu convencer o Fernando Henrique Cardoso, conseguiu convencer vários intelectuais brasileiros. Eu não sou intelectual, mas eu me incluo entre as pessoas que... Você é intelectual, sim. Então tá, obrigado. Eu reconheço. Obrigado. Mas enfim, eu aceito a pessoa dizer, Rosenval, eu sou contra, você é contra a família brasileira, você é contra os valores cristãos, você está fazendo uma coisa que não é benéfica para a nação, só depois que a pessoa lê o livro. Se ela, depois que lê o livro, ela não estiver convencida, eu aceito discutir com qualquer pessoa. Não antes disso. Porque foi uma das coisas mais incríveis que me passaram pela vida. Isso, e sabe quem me deu o livro e pediu para me ler? Uma pessoa que esteve no meu programa por 3 diferentes ocasiões, programa de rádio e televisão, era radicalmente contra a liberação. De uma forma assim, nunca vi ninguém. Aí ele foi procurado, espera um pouquinho, leia isso aqui. Uma pessoa disse para ele, eu não sou usuário de maconha, mas leia isso aqui para depois conversa. A partir desse momento, assim como todas as pessoas que conversam com Denis Russo, esse autor, com a informação que ele passa, sinceramente, é muito difícil a pessoa não se convencer. Portanto, se você não está convencido disso, como hoje eu estou, leia o livro O Fim da Guerra. Tem na internet, ele é um livro que não custa caro, custa R$23, pode baixar no iPad, pode baixar no computador. Leia esse livro e você verá que não existe outra solução, e que, aliás, nós estamos engolindo esse engodo por conta do tio Sam. Esta nação, de um lado, é maravilhosa e de outro quer impor os seus valores ao mundo, e nem sempre os valores do tio Sam são os valores que interessam ao resto da humanidade. Mas, infelizmente, é uma nação muito forte e às vezes enfia isso por goela abaixo, como foi esse caso. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já. Você está acompanhando o jornalismo responsável em primeiro lugar. Jornal da Sucesso. E aí, compadre, fez o seguro do seu carro? Claro que eu fiz, criatura. Rapaz, o Zezão chegou lá em casa ontem dos mais felizes. Comprei um carro novinho, criatura. E aí, fez o seguro? Que nada, mandei benzer e pus um gás de arruda no porta-mala, tá protegido. Na mesma hora o telefone tocou. O filho dele tinha acabado de capotar o carro, deu perca total. Que azar, hein? O melhor é ir na Belcor, fazer seguro e pronto. Não fazer seguro é caixão e vela preta. Seguro automóvel é Belcor, a maior corretora do estado de Goiás. Para cálculo rápido
rápido, ligue 3018-2000. A FujiClick da TV3 tá de cara nova e cheia de super ofertas. É muito mais informática e tecnologia pra você. Corre pra cá. Monitor Samsung 19 polegadas, LED só 6 de 66,65 ou 399 à vista. Impressora multifuncional HP só 219,90 à vista. Celular Samsung E1182, duas de 59,50 ou só R$119 à vista. É só na FujiClick da T63. FujiClick, fazemos mais por você. Como instituição financeira integrada e de confiança, a Credjur trabalha para oferecer o melhor ao profissional de direito, desde aplicações financeiras, linhas de crédito, seguro, internet bank, até as mais diversas necessidades bancárias. A diferença é que a Credjur oferece as menores taxas, os menores preços, as melhores condições operacionais aos seus associados. Para se associar, basta atuar no mundo do direito. Seus planos não precisam esperar. Associe-se à Credjur e aproveite as vantagens. Ligue 3216-0102. Há 26 anos, o Laboratório Padrão faz parte da sua história. São 24 unidades em todo o estado de Goiás, com qualidade novamente certificada pela ISO 9001, mantendo a acreditação do PALC e da ONA. Para celebrar essa vitória, inaugura o Padrão T4, estrutura confortável e amplo estacionamento, com padrão júnior especializado no atendimento infantil. O Padrão se mantém fiel ao princípio de atender com excelência científica e profissionalismo. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. Sabe qual o melhor lugar do centro para fazer as suas compras tranquilo? Banana Shopping. Aqui você encontra várias lojas com tudo que você procura, além da praça de alimentação com internet de 15 mega grátis. Você se diverte, faz compras, pega um cineminha, acessa a internet e toma um lanche. E com a nota fiscal das compras, você pode ganhar desconto ou até não pagar o estacionamento. Acesse o Facebook e saiba a promoção do dia. Vem pro Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Tá nervoso? Vai pescar. Ô Zodinho, como é que você ficou sossegado de jeito? Menino, foi depois que eu comprei um lote lá no condomínio da Vista, sou lá no Lago Serra da Mesa. Imagina você passando um final de semana num lugar desse, só pegando cada tucunaré e aproveita que lá tem lote a partir de R$5.000 ainda parcela pra gente. E lá é bom mesmo pra pescar. Esse dia desse eu peguei até um tatu no anzolo, né, só? Ligue agora 3095-3632 e 9646-5423. 9646-5423. Que tal valorizar a decoração da sua casa com economia, sofisticação e o que há de melhor e mais moderno em iluminação e design? Na Golden Light você encontra iluminação, cortinas e papéis de parede adequado para qualquer ambiente, atendendo a cada necessidade e com até 20% de desconto em todas as peças em estoque. A oferta do mês na Golden Light, embutidos mini Ultra LED completo com preço imperdível. Golden Light, na Praça do Cruzeiro, 3241-9037. Um dia um homem sonhou alto, tão alto que o mundo ficou pequeno e sua imaginação viajou além da história. Até quem tinha medo entrou na brincadeira. A nuvem virou algodão doce e o receio se foi pelo ar. Um sonho que fez a gente descobrir que para realizar é preciso ter algo a mais e ir além. E a gente foi. O Hotel Sleep Inn agora é Comfort Hotel Goiânia. Aquele algo a mais. Setor aeroporto, em frente ao centro de convenções. Rosenval Ferreira está no ar pela Sucesso. Jornal da Sucesso. Rosenval Ferreira. Mas Altair Tavares, pois não, dando a você a rápida oportunidade de falar sobre o assunto que você quis se esmiscuir no pitaco do Padu, eu quero dizer para você o seguinte: eu entendo que já é tempo do brasileiro permitir que as cidades, os estados, tenham um pouco mais de flexibilidade, de independência nas leis que vão dignificar e vão ser úteis àquela comunidade. Assim como nos Estados Unidos, por exemplo, você pode ter o Michigan, por exemplo, tem leis que existem no Michigan que não existem na Califórnia. Tá, mas vice-versa, né? Nos Estados Unidos é assim, os estados são independentes, aqui não. Aqui agora, eu entendo que no que o Padu estava dizendo, na verdade ele não está se excluindo na lei de defesa do consumidor, ele está ordenando
uma utilização de um banco de dados que pertence ao município. Está lá no Código do Consumidor, o direito do consumidor à informação. Isso. Ok, então informação é um direito do consumidor. Tudo que trata de informação é legislação sobre. Não. Tem que ser tratada no âmbito federal. Então, mas aí, se está no Código do Consumidor o direito à informação, é possível se fazer legislação específica para garantir esse direito que está no Código do Consumidor. Então não é contrário ao que está no Código do Consumidor. Aí a gente está garantindo no município de Goiânia, no âmbito municipal, um ordenamento a transparência que está, que é prevista inclusive no ordenamento municipal, jurídico municipal, e que já está prevista inclusive no próprio Código do Consumidor. Mas essa turma da esquerda não gosta de transparência. Aí as empresas vão a processar o poder público, porque a legislação é municipal e não federal, e pedir indenização por denegrir a imagem delas. Não aí vai ser ótimo, lá vai o erário pagar as indenizações. Não acredito. É direito à informação. Não acredito, não. Transparência. Principais notícias da imprensa: caminhão carregado de combustível explode ao bater em casa em Rio Verde. Tinha que ser em Rio Verde. E essa casa devia ter saído do lugar, né? Dois ocupantes do veículo morreram carbonizados. Que coisa horrorosa, hein? Tinha que ser lá na minha terra. Dilma não conseguiria vencer a eleição no primeiro turno, diz a pesquisa. Ela agora... Você vê o foco da informação. Quando você lê os sites do governo, fala: Dilma aumentou 6 pontos, subiu 6 pontos percentuais na pesquisa de opinião. E aqui diz que ela não venceria no primeiro turno. Tá, mas deixa eu fazer um negócio. Também chega a ser pouco consistente uma avaliação que diga se vai vencer ou não. Qualquer uma das afirmações, ela leva uma suposição. Poderia vencer. O fato é que nessa pesquisa divulgada hoje pela CNT, aponta um gráfico para a presidente, para a avaliação da presidente, do governo dela, ascendente. Então, a tendência é mais importante do que o número, na minha análise, né? De fato, isso o é. Se ela pegou um gráfico ascendente, a probabilidade de que há fatos que vêm daqui a pouco tem mais polêmicas sobre um assunto, daqui a pouco tem mais manifestação, tem outros candidatos, isso vai se conformando. Não se pode dizer que ela venceria ou não, mas é fato positivo que o gráfico está ascendente. Polícia prende suspeitos de assaltar joalheria de shopping. Segundo a PM, são 2 menores e um maior de idade. John Félix Amorim, de 20 anos, deve ser levado ainda hoje para a Delegacia de Investigação Criminal. E o restante dos rapazinhos, 16 e 17 anos, vão para o DEPAI. Ciro Gomes é nomeado secretário de Saúde pelo irmão. Aí não sei se isso é nepotismo. Cid Gomes. Cid Gomes. É isso aí. O Ciro foi nomeado pelo Cid. Lá em Ceará. Ele pode nomear governador. A ele não está submetida a lei do nepotismo. Pode nomear até os cachorros, se ele quiser. Então o que é aético, né? Pode nomear qualquer um. É aético. Foi que o pessoal do STJ, então, deu risada do Marconi naquele programa. Outro processo, tem um fator aí que eu acho que inclusive a gente tem que pensar muito sobre essa questão da lei do nepotismo, porque é o seguinte: o Ciro Gomes é um agente político, já atuou em várias frentes, não só do ponto de vista parlamentar, mas do ponto de vista executivo, é capacitado para o cargo, então não podemos falar em nepotismo para apadrinhar, para colocar gente ali só para ganhar salário, ou seja, ele vai ter uma função e provavelmente vai cumprir, dada a história dele, com eficiência a função dele. Agora é uma queda, né? De ministro para secretário de saúde. Tentou ser ministro. Na véspera do julgamento do Mensalão, Disseu disse que decisão de amanhã não será o último capítulo. Ele disse que ele foi demitido da Casa Civil como um exilado e que foi obrigado a trabalhar como consultor e advogado. Obrigado a trabalhar, Disseu. Seu sacripanta. Você fez lobby de tudo quanto é natureza, enriqueceu com as informações que você tem do governo, foi obrigado a trabalhar. Eu queria ser obrigado a trabalhar do tipo que você foi obrigado. E fica aí esse sujeitinho miúdo, ainda dando palpite, como se fosse um exilado político. Ele é exilado da própria descompostura, que não respeitou o cargo que ocupou, no meu entendimento. Jovem mata amiga que se escondeu em armário para fazer pegadinha. Foi uma americana de 18 anos, escondeu dentro do armário para assustar um colega. Viu, Ataí Tavares? Aí, o colega dela, que era da pá virada, um tal de Neric Daniel Gelley,
e ele percebeu que tinha alguém lá. Primeiro ele deu um tiro de calibre 12. Depois ele foi ver o que era. Era a amiga dele. Morreu a menina. Pois é, uma tragédia, né? Coisa complicada essa. Governo doa área para a construção de apartamentos populares em Anápolis. O governo do estado doou uma área de 140 mil metros quadrados em Anápolis para a construção de 378 apartamentos destinados a pessoas de baixa renda. Tá certo. Marconi Perillo fez muito bem, embora o prefeito de Anápolis seja um opositor a ele, mas ele está certinho, não pode pensar nisso agora. Agora, é fato que a prefeitura de Anápolis conduz o processo, o governo federal pelo Minha Casa Minha Vida financia, o estado da área e fica tudo bem, porque todo mundo ajudou. Marconi assina protocolo com os chineses para a instalação de indústrias em Goiás. Foi assinado pelo governador Marconi Perillo na manhã de hoje um protocolo de intenções entre o governo de Goiás e empresários do grupo chinês Grandwill. O objetivo é a instalação de um polo industrial na cidade de Bela Vista de Goiás e uma usina de energia solar fotovoltaica, isso é importantíssimo, no município de Uruaçu. O grupo investirá 1 bilhão no parque industrial e cerca de 220 milhões na usina de energia solar. Eu acho isso o grande, fantástico progresso, a usina de fotovoltaica. Justiça vai leiloar 17 aviões da massa falida da VASP. Altair Tavares, você que sempre quis ter um avião, é a sua oportunidade de essas sucatas aí paradas nos aeroportos, né? Quem sai viajando vê uma porcaria. O CNJ tá louco para tirar isso para poder desocupar os aeroportos para a Copa do Mundo. Nada a ver. Já começou a desmontagem. Goiânia cedia a 4ª Conferência Estadual do Meio Ambiente. Muito importante, hein? Nos dias 13 e 14 de setembro. Motivada este ano pela meta brasileira da erradicação dos lixões até 2014. Não acredito nunca. Greve de motoristas. Mas por que não? Porque não vai ser feito. Por que não? Quer uma aposta? Não, mas por que não? Pela incompetência do poder público em fazer isso. Então, quantos lixões ainda existem em Goiás? Aqui, eu acho que... erradicação total dos lixões? Quantos lixões existem? Não, mas lixão no Brasil. Eu acho que a maioria dos municípios ainda tem lixões. Maioria, não sei quantos, mas a maioria dos municípios. É melhor você dizer. Se você tirar Anápolis, Aparecida e Goiânia. O resto não é? Então. E você acha que vai erradicar até 2014? Tô te provocando. Não me provoca à vontade. Greve de motoristas. Mas olha, isso não é de rir, não. E isso o máximo que ele provoca é com a cara tão séria que você pensa que ele tá falando de verdade. O negócio é esse. Ele olha e fala. Não, e bom que ele fala com você olhando pra mim. Eu fico aqui assustado, não sei o que ele tá falando. E eles trocando os olhares assim, bem boiolísticos. Sem homofobia, a Parada Gay tá chegando. Inclusive, domingo a Parada Gay. A Vinha FM vai cobrir com o Altair Tavares. Podem acompanhar o eu tô olhando pra Marília de forma boiolada também. A Vinha vai cobrir a Parada Gay? Altair ao vivo, por favor, essas brincadeiras são muito de mau gosto. Não pode não. Vocês não provoquem o Altair, que ele está hoje. Altair Tavares ao vivo a partir das 7 horas da manhã, lá da Paranaíba. O pior é que o Padu ficou vermelhinho. Mas escuta, pera um pouquinho. Calma, que aqui é canelada mesmo. Isso é de mau gosto, é uma deselegância da parte de vocês. Pera um pouquinho. Principalmente do vereador, que é católico inveterado e tá aí. Não, eu só fiz uma pergunta, Eu só faço o favor de não ofender as pessoas e muito menos as instituições. Eu não admito isso e a sua postura não é essa, companheiro. Pera um pouquinho. O Altair, você não fica rindo agora fora do ar, não? Igual você tá falando. Porque você sabe que tá todo mundo brincando aqui. Aí ele fala sério no ar e depois fica rindo Deixa eu dizer uma coisa. Mas se fizesse de novo, vai levar outra canelada. A minha pergunta ao Altair é o seguinte, eu estou extrapolando 2 minutos aqui na leitura das principais notícias. Qual é o problema de uma emissora, não importa se ela é evangélica, se católica, é emissora, isso é verdade. É uma emissora de rádio cobrir qualquer tipo de evento da comunidade. Ela pode ser, a Vinha pode cobrir segundo a ótica da Vinha. Nenhum problema. Não é? Vamos mudar de assunto e vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Você está acompanhando o jornalismo responsável em primeiro lugar. Jornal da Sucesso.
Como instituição financeira integrada e de confiança, a Credjur trabalha para oferecer o melhor ao profissional de direito, desde aplicações financeiras, linhas de crédito, seguro, internet bank, até as mais diversas necessidades bancárias. A diferença é que a Credjur oferece as menores taxas, os menores preços, as melhores condições operacionais aos seus associados. Para se associar, basta atuar no mundo do direito. Seus planos não precisam esperar. Associe-se à Credjur e aproveite as vantagens. Ligue 3216-0102. Família. Família não é só um grupo. Não são só laços de sangue. Família é uma ligação plena como a vida, forte como o amor. É o respeito, é compartilhar. A convivência dos detalhes, a comunhão das alegrias, o aconchego, a educação. Família é quem você ama, quem você é. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. Uai, compadre, você já chegou? Seu carro tava quebrado, disse que ia demorar? Compadre, lembrei que eu tenho o seguro da Belcor, liguei pra eles, mandaram o guincho rapidão. Ali o atendimento é perfeito. Mas eu tô te achando meio triste, me conta. Posso te contar um segredo, você não conta pra ninguém? Pode, o que é? Bati o carro do meu vizinho, não tinha seguro, vai ficar em R$10 mil e não tenho dinheiro pra pagar. Posso contar com o senhor? Pode ficar tranquilo, compadre, eu vou fazer de conta que eu nem escutei. Ah não, compadre. Seguro automóvel é Belcor, a maior corretora do estado de Goiás. Para cálculo rápido, ligue 3018-2000. A Fujiclick da T63 tá de cara nova e cheia de super ofertas. É muito mais informática e tecnologia pra você. Corre pra cá. Monitor Samsung 19 polegadas, LED só 6 de 66,65 ou 399 à vista. Impressora multifuncional HP só 219,90 à vista. Celular Samsung E1182, duas de 59,50 ou só R$119 à vista. É só na Fujiclick da T63. Fujiclick, fazemos mais por você. Patrícia Pilar, qual o segredo para ótimas atuações? Dedicação, bons colegas e diretores competentes. E na cozinha, tem algum segredinho? Para deixar tudo mais gostoso, use produtos Manacá, uma especialista em derivados do leite. Tem leite de caixinha, manteiga, achocolatado, queijos mussarela e parmesão, leite em pó, composto lácteo, leite condensado e creme de leite. Sabe tudo, hein? É só abrir e Manacá. Leites Manacá, sua vida com sabor. Tá vendo, menina? Não tem jeito de esquecer. Refrescante é o sabor. É o sabor da fruta que a gente adora. E refrescante é fonte de vitaminas e vem em embalagens de 1, 2 e 10 litros. Então, a sua próxima compra, lembra que... Que tal valorizar a decoração da sua casa com economia, sofisticação e o que há de melhor e mais moderno em iluminação e design? Na Golden Light você encontra iluminação, cortinas e papéis de parede adequado para qualquer ambiente, atendendo a cada necessidade e com até 20% de desconto em todas as peças em estoque. A oferta do mês na Golden Light, embutidos mini Ultra LED completo com preço imperdível. Golden Light, na Praça do Cruzeiro, 3241-9037. Um dia um homem sonhou alto, tão alto que o mundo ficou pequeno e sua imaginação viajou além da história. Até quem tinha medo entrou na brincadeira. Nuvem virou algodão doce e o receio se foi pelo ar. Um sonho que fez a gente descobrir que para realizar é preciso ter algo a mais e ir além. E a gente foi. O Hotel Sleep Inn agora é Comfort Hotel Goiânia. Aquele algo a mais. Setor aeroporto, em frente ao centro de convenções. Jornal da Sucesso. Jornalismo responsável em primeiro lugar. Jornal da Sucesso. Rosenval Ferreira. Pois bem, eu vou expor a vocês a minha teoria do porquê que eu entendo que o lado negativo desse mais médico. Eu não quero entrar nenhuma contenda. Eu ainda acho que é uma covardia o que se faz com os médicos cubanos. Não tem nada a ver com o negócio do mais médico. É o ponto da cidadania, do apreço à liberdade que o Brasil devia prezar e não preza nesse caso dos médicos cubanos. Eu acho que mais médico precisa para todo lugar. Agora, onde que eu entendo que isso aí foi uma cortina de fumaça que funcionou? O marqueteiro João Santana cantou a bola e funcionou. Por quê? Veja bem. Qual que é o problema que as pessoas foram nas ruas? Por quê? Qual é o percentual de brasileiros que vivem nos grandes centros urbanos? Alguém sabe? Aqui dizer?
Os grandes centros? Qual o percentual de brasileiros que vivem nos grandes centros urbanos? Nos grandes centros. População dos grandes centros? Dos grandes centros. Significa o que da população brasileira? Mais de 73% da população brasileira. Não, aí você está passando de zona urbana para zona rural. Não. Presta atenção. Os grandes conglomerados urbanos brasileiros, cidades com mais de 100 mil habitantes, isso significa mais de 70% da população brasileira. Pode olhar na internet que você vai encontrar esse dado. Tá. Vamos abaixar um pouco isso? Vamos baixar que 60%, 70%, 60% das pessoas estão nas zonas urbanas de alta densidade populacional. Essas pessoas milhões de brasileiros precisam de tratamento. Agora, o que fizeram mais médico? Deu-se a impressão, uma falsa impressão, de que 2, 3 mil, 4 mil médicos que vão para a cidade do interior, que estão a Deus dará e que precisam de atendimento, claro, vão resolver alguma coisa no SUS. Agora eu pergunto, alguma coisa para resolver o caos no atendimento de saúde dos brasileiros foi feito? Do grosso da população brasileira, foi feita alguma coisa? É uma tática da retórica, é você desviar o assunto ou então deslocar o assunto para fazer uma falsa tese para chegar a uma falsa conclusão. É isso que o Rosenwald fez agora. Não, eu estou te perguntando. Falsa tese. Qual que é a falsa tese? Qual o volume de médicos que serão contratados por esse programa? Dizem que 4 mil, vão para 6 mil. Errou. O senhor é mal informado. 10 mil médicos. Altair, até chegar aos 10 mil médicos. Ponto. Que seja 30 mil. Ponto. Agora, vamos a outra tese. Responde a minha pergunta. Não, vamos o que foi feito para melhorar o atendimento de saúde do SUS? Vamos à tese. A pesquisa avaliou mais médicos, o programa, contratação de médicos para onde não tem. Escuta. Aprovação de 73% da população. Qual o objetivo do mais médicos? Levar médico onde não tem médico. Agora escuta, põe isso de lado. Aí qual é a sua retórica? A sua tese é de que mais médicos vai resolver o problema do SUS? Não. É isso que o senhor está defendendo. Mentira sua, você é muito perspicaz e está falando uma bobagem. A pesquisa da CNT aqui identificou que a população não acredita que o mais médicos vai resolver o problema da população. O que eu estou dizendo aqui na pesquisa? Otair, a maioria. Você quer defender o governo federal a qualquer custo? Eu não estou defendendo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: o que o governo federal fez? Nós precisamos de atendimento qualificado de saúde no SUS e não estamos tendo. Em todas as capitais brasileiras está carente de atendimento qualificado e todas as cidades de grande porte. O governo, o povo foi às ruas dizendo: eu quero um atendimento de saúde mais qualificado. Ponto. O governo federal não moveu uma palha nesse sentido. Apresentou um programa mais médico que desviou o foco desse crucial problema. A presidenta reuniu os prefeitos e disse que vai disponibilizar para a saúde quantos bilhões? Já disponibilizou? Não. Ela disse quantos bilhões? Não sei, não disponibilizou nada até agora. Reuniu com os prefeitos e disse: não fez nada. No governo federal tem 3 bilhões para projetos de ampliação da rede pública. Prefeitos, apresentem seus projetos. A solução é só do governo federal? Não, a solução do sistema. Isso é uma coisa maravilhosa do SUS. A responsabilidade é compartilhada: Estado, governador, vice-prefeitos. Otair, você defende muito bem o governo federal. Eu não estou defendendo. O governo federal. Eu gosto de contestar você. O que eu quero, Marília, é saber o seguinte: alguém aqui melhorou a fila do SUS em um metro a menos? Alguém marcou uma cirurgia melhor? Posso falar com a Marília? Não, deixa eu falar. Você quer monopolizar inteiro você? Eu gostaria. Então espera um pouquinho, deixa eu ouvir a Marília e você volta. Quanto foi investido este ano pelo governo do estado e a prefeitura nas cirurgias eletivas que tirou uma fila de 2 anos? Quantos milhões? Altair, não melhorou. 8 milhões. Só que você não enxerga, Rosenwald. Você não enxerga porque não quer. Eu não enxergo, não é porque não quero. Eu não enxergo porque a minha funcionária doméstica, o meu caseiro, quer ir no CAIS, ele não encontra atendimento. Ele quer ir nos hospitais, não encontra atendimento. Eu não enxergo, não é porque eu não quero, não. Porque eu sei disso. Eu moro na periferia. Ao contrário de você, que não mora na periferia e não sabe da carência que nós temos de saúde. Que diferença
diferença faz morar na periferia e ter plano de saúde, Roseval? Não tem Marília, nada a ver uma coisa com a você acha que outra. melhorou alguma coisa no SUS? Ainda não deu tempo também, né, Roseval? Começaram a chegar agora e a população está aguardando. O que se quer é saber se realmente esse pessoal vai atender mesmo nesses municípios onde não tem médico, se o dinheiro, se a Dilma mesmo vai aplicar o dinheiro lá do pré-sal. E essas promessas que ela fez nunca chegaram aqui? Realmente para saúde e educação. Então vamos dar um crédito para esse pessoal, vamos esperar um pouquinho para a gente ver o que isso vai resultar, porque ainda não deu tempo. Pois é, gente, prefeita não constrói posto de saúde. Quem constrói são os prefeitos. O dinheiro tá lá, 3 bilhões. Mentira. Roseval, Tarone. Eu acredito o seguinte, eu acho que a gente está confundindo aqui os debates, as coisas. O Mais Médico é um programa dentre todas as coisas que o governo federal, e não só o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, todas as coisas que precisam ser feitas. Então, por exemplo, a gente precisa do Mais Médico, a gente precisa de mais remédio, a gente precisa de mais equipamentos de saúde, a gente precisa mais infraestrutura, a gente precisa de mais recursos no município, no estado. Então, o Mais Médico é um desses programas, dentre outros inúmeros que precisam ser feitos. Agora, o que eu estou vendo na pesquisa apresentada aqui pelo Altair e o que eu avalio do Mais Médico é que um desses programas, outros ainda precisam ser feitos, mas um desses programas está sendo bem avaliado e que a gente precisa defender o ganho que se foi feito. Ou seja, a gente não pode, uma coisa dando certa, jogar todas as outras coisas que ainda algumas já estão dando, mas outras não estão dando certo, como se agora tudo fosse ruim. Ou seja, colocar tudo no liquidificador e bater junto. E ainda ou seja, não deu o tempo, Mais gente, Médico... de avaliar se isso realmente é positivo. O que a população está avaliando é a proposta. O Mais Médico, então, pelo que está sendo mostrado, está dando certo e as pessoas estão confiando. Agora precisa de muito mais outros investimentos. 9917-3945, mande o seu pitaco aqui para Índio Poti. Eu quero ouvir aqui o Padu Prado. Agora, quero dizer o seguinte: é engraçado como a população engole um engodo fenomenal, como se fosse uma solução de um problema, de forma rápida, entendeu? Porque ela tem tanto desejo que a coisa funcione. Ela tem desejo enorme. Porque não resolveu. O cara quer levar a família no posto de saúde e quer ter alguém para avaliá-lo ali. Eu aposto quanto vocês quiserem. Esse é um dos maiores engodos que nós fizemos na população brasileira. Vai trazer inúmeros problemas para o Brasil. Nós entramos no rol das nações que corrobora governos totalitários. E isso, o governo totalitário de Cuba, nós tínhamos que fazer uma coisa seguinte: fazer de acordo com a legislação brasileira, que esses médicos recebessem seus salários de forma digna, que eles tivessem dignidade no que fazem. Mas nós estamos passando por cima de tudo isso, por quê? Porque nós queremos mais médicos. É tão bonito o negócio de mais médicos que nós estamos engolindo qualquer coisa. Roseval, os médicos que estão vindo aqui, eles primeiro não estão vindo para ganhar dinheiro. Acho que isso precisa ser. Eles estão vindo em missão humanitária. Eles não podem. É missão humanitária. Eles não estão. Todas as entrevistas, todas as pessoas que falaram, principalmente os cubanos, falaram nesse sentido. Inclusive a instituição que está recebendo esse recurso é uma instituição que faz isso para mais de 50 países. A Organização dos Estados Americanos. Então não é uma coisa específica do Brasil. Segundo, o fato não é específica de nenhum. O fato de ter médico cubano aqui, para mim, e aí eu avalio isso, eu não tenho vergonha, medo, e falo isso o tempo todinho, é uma honra, porque a medicina de Cuba é muito bem avaliada. Além disso, o senhor está enganado, porque não foi em Cuba como eu fui. Eu fui em Cuba. Eu fui lá e eu vi. Eu visitei Cuba. Você visitou o quê? Eu escrevi 6 artigos de lá. Prova. E daí? Eu escrevi o artigo da Alemanha. Além disso, prova que você eu te mostro meu passaporte. Então tá, prova. Além disso, vai te catar. Além disso, Engraçado, você vai no mesmo país que o cidadão faz. O governo Fernando Henrique tentou trazer também médicos cubanos para cá. 1992. E a Veja aplaudiu e pôs matéria de capa. Falou bem. Quem disse que ele estava certo? Então, o governo Siqueira Campos, naquele ano de 1991, chegou a trazer. E a avaliação de todos que foram atendidos no estado do Tocantins, na época pelo governo Siqueira Campos, e a avaliação do programa que ele implementou lá, foi muito positiva. O Goebbels já dizia o seguinte: uma mentira passada diversas vezes de forma sistemática torna-se verdade. Roseval, você tem vitiligo?
Não, você tá falando. Você tem vitiligo? Você sabe, vou te dizer uma coisa pra você. Você sabe quem foi a pessoa que descobriu a cura pro vitiligo? Um goiano. Goiano. Mas não fala isso não, Ataí. Mas lá desenvolveu. Muita gente faz tratamento. Você sabe quem foi? Por um goiano. Um goiano, o pai do doutor Adriano Awad, foi o cara que descobriu a cura do vitiligo. Viticromin. E Cuba disse que foi eles. Eles tanta também mentira que existe. desenvolveram. É tanta mentira que existe sobre a medicina cubana, que a única coisa que a medicina cubana fez para o mundo, e fez muito bem, graças a Deus, foi ter matado o Hugo Chávez, porque não fez o tratamento dele correto. Chernobyl teve apoio, tratamento de médicos o clima aqui rapidão. Manda um abraço para nossos ouvintes, Rafael Rodrigues, que tá no ouvindo, Hanna Milad. Nós estamos debatendo aqui. Pessoal do IPAD, vamos ter uma quebrada nesse clima, já tá ficando chato. Vamos lá, Padu, vamos lá. Deixa eu te falar um negócio. Pois não, Padu. Ninguém aqui entre nós tem capacidade nem para defender a medicina de Cuba, nem para acusar. Vocês não conhecem nada e nós não conhecemos nada, nem quem defende, nem quem acusa aqui. Me inclua fora aqui disso. Todos nós que estamos no achismo. Que achismo? E nem Rosenval Ferreira que diz, né, inventa que foi em Cuba. Eu desafio ele a mostrar que o passaporte eu tô em Cuba. enchendo o saco porque essa é a retórica do Altair. Pois não, Padu. Eu tenho uma amiga, Rosenval, deixa eu só fazer uma observação. Eu tenho uma amiga que o nome dela é Lorena Cristina. Ela mora ali no Cândido de Moraes. Ela já foi a Cuba, estudou durante 6 anos em Cuba, voltou, inclusive fez aqui a sua especialização, fez todos os procedimentos necessários para poder atender aqui, e é um excelente médico e fala muito bem do trabalho e do aprendizagem que ela teve em Cuba. Pois não. Mandar um abraço pro Ivan Irmão, que mandou mensagem, está ouvindo a gente também. Nosso companheiro aqui. Não, eu fico triste porque é o seguinte, eu realmente fui com boas intenções, visitei todos os negócios, visitei os centros, vi a tristeza, em que ano, a falta de... Agora, o ano atrasado, leia meus artigos que estão na internet. Mas você disse que tinha ido pra Irlanda? Que Irlanda, vai te catar. Pois não, Padu, fala aí. Veja, posso falar? Pode, deixa o Padu falar. Não, primeiro eu quero falar que o Altair monopolizou o debate. Não, ele é desse jeito. Acabou. Segundo, eu quero falar que o Tairon entrou na onda dele. E eu e o Marília estamos aqui tricotando. Eu quero dizer o seguinte, essa questão dos mais médicos, assim, eu sou favorável a isso, justamente pela questão que o Altair colocou bem colocado, que é o seguinte: a maioria das pessoas não querem trabalhar no interior, e quem sofre com a falta de médico não é questão aqui de Goiânia, que tem filas imensas, não. Tem muita gente que morre no interior por não ter condição nem de vir a Goiânia e se tratar. Então, assim, se a pessoa tiver pelo menos um tratamento preventivo na cidade que ela mora, isso vai diminuir o número de pessoas transferidas para a capital e vai diminuir também o número de pessoas que tendem a ter algum problema mais sério, porque aquela questão, a gente tem que trabalhar muito mais com a prevenção do que com o tratamento em si. É melhor prevenir do que remediar. Então, assim, a vinda desses médicos, a gente tem que analisar por essa ótica. A ótica do trabalho de prevenção que eles vão executar nas cidades onde não há médicos e na verdade, não há profissionais brasileiros que queiram trabalhar nessas regiões mais afastadas do país, e principalmente na região norte, que é aquelas regiões mais pobres do Brasil. Não, eu concordo com você, eu não sou contra você levar o médico para o interior. Eu sou contra a cortina de fumaça que foi feita para poder não atender o clamor das ruas. Porque nós tínhamos uma pauta de reivindicações que o governo federal conseguiu. Maior qualidade na saúde. Maior qualidade da saúde. E isso aí é um pó de arroz, gente. Vai me dizer que num país com milhões de habitantes, nós temos 200 milhões de habitantes, que seja, o Thaís, que são 10 mil, eu li que inicialmente seria 4 mil, vamos supor que seja 20 mil. Por falar nessa... Como que nós vamos dizer que foi feita alguma coisa de forma qualitativa para 200 milhões de habitantes? E eu acredito que a maior parte da população, apenas acho que são 6%, ou até menos que isso, que pagam um plano de saúde. 20%. 20%? Estudo? Sim. Eu não acho não, Thaís. Você está chutando. 20 pela pesquisa, pelos dados oficiais, deve chegar a mais de 30%. Você acha que está no chutão, mas enfim, acabou de sair uma notícia. Seja 20 mil. Você tem que considerar os planos de saúde pública. IPASGO, IMAS. Eles são ótimos, né? Mas são outros sistemas de saúde que você tem que considerar como complementares, que não são os públicos. Fora esse plano de saúde que o Altair está falando, IPAS, não sei o que, os planos particulares. Qual é o problema com o IPASGO? Nenhum. O IPASGO quem tiver IPASGO, quem tem problema com o IPASGO é quem tem o IPASGO, não é quem não tem. É quem tem IPASGO. É IPASGO, não é espasmo. IPASGO. Eu tenho, por exemplo, a Unimed, que já começou a ser um problema, porque o nosso problema de saúde é grave, né? Pois não, Padu. A Unimed também tem fila para atendimento. Saiu uma notícia aqui. Saiu uma notícia aqui inclusive da Josiane Coutinho, produtora do Altair Tavares.
Ela acabou de postar aqui que, por unanimidade, a Câmara dos Deputados aprovou uma resolução que proíbe a entrada de manifestantes carregando banners, cartazes, faixas e limita o número de pessoas nas dependências da casa. Essa resolução nada mais é que uma manobra para diminuir o número de manifestações. Que o Altair certamente aplaudiria. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Participe do Jornal da Sucesso. Ligue e dê a sua opinião. Patrícia Pilar, qual o segredo para ótimas atuações? Dedicação, bons colegas e diretores competentes. E na cozinha, tem algum segredinho? Para deixar tudo mais gostoso, use produtos Manacá, uma especialista em derivados do leite. Tem leite de caixinha, manteiga, achocolatado, queijos mussarela e parmesão, leite em pó, composto lácteo, leite condensado e creme de leite. Sabe tudo, hein? É só abrir e Manacá. Leites Manacá, sua vida com sabor. E aí, compadre? Fala, criatura. Uai, cadê seu filho? Tá deitado, não levantou até agora. Tá gripado? Não, foi pra balada ontem, roubaram o carro dele, ficou tão contrariado que parece que tá com febre. Ué, mas não tinha seguro? Que nada, e eu sempre falei pra ele, filho, faz o seguro, não fez? Agora dançou. Podia ter ido na Belcor, feito o seguro, tava tranquilo, ó. Agora a febre dele vai aumentar amanhã. Por quê? Pega ônibus lotado pra ir trabalhar. Seguro automóvel é Belcor, a maior corretora do estado de Goiás. Para cálculo rápido, ligue 3018-2000. Como instituição financeira integrada e de confiança, a Credjur trabalha para oferecer o melhor ao profissional de direito. Desde aplicações financeiras, linhas de crédito, seguro, internet bank, até as mais diversas necessidades bancárias. A diferença é que a Credjur oferece as menores taxas, os menores preços, as melhores condições operacionais aos seus associados. Para se associar, basta atuar no mundo do direito. Seus planos não precisam esperar. Associe-se à Credjur e aproveite as vantagens. Ligue 3216-0102. Sabe qual o melhor lugar do centro para fazer as suas compras tranquilo? Banana Shopping. Aqui você encontra várias lojas com tudo que você procura, além da praça de alimentação com internet de 15 mega grátis. Você se diverte, faz compras, pega um cineminha, acessa a internet e toma um lanche. E com a nota fiscal das compras, você pode ganhar desconto ou até não pagar o estacionamento. Acesse o Facebook e saiba a promoção do dia. Vem pro Banana Shopping, o shopping do centro da cidade. Há 26 anos, o Laboratório Padrão faz parte da sua história. São 24 unidades em todo o estado de Goiás, com qualidade novamente certificada pela ISO 9001, mantendo a acreditação do PALC e da ONA. Para celebrar essa vitória, inaugura o Padrão T4, estrutura confortável e amplo estacionamento, com padrão júnior especializado no atendimento infantil. O Padrão se mantém fiel ao princípio de atender com excelência científica e profissionalismo. Laboratório Padrão, o padrão que você merece. Um dia um homem sonhou alto, tão alto que o mundo ficou pequeno, e sua imaginação viajou além da história. Até quem tinha medo entrou na brincadeira. Nuvem virou algodão doce e o receio se foi pelo ar. Um sonho que fez a gente descobrir que para realizar é preciso ter algo a mais e ir além. E a gente foi. O Hotel Sleep Inn agora é Comfort Hotel Goiânia. Aquele algo a mais. Setor aeroporto, em frente ao centro de convenções. Que tal valorizar a decoração da sua casa com economia, sofisticação e o que há de melhor e mais moderno em iluminação e design? Na Golden Light você encontra iluminação, cortinas e papéis de parede adequado para qualquer ambiente, atendendo a cada necessidade e com até 20% de desconto em todas as peças em estoque. A oferta do mês na Golden Light, embutidos mini Ultra LED completo com preço imperdível. Golden Light, na Praça do Cruzeiro, 3241-9037. Tá nervoso? Vai pescando. Ô Zodinho, como é que você ficou sossegado de jeito? Menino, foi depois que eu comprei um lote lá no condomínio Lindo da Vista, sou lá no Lago Serra da Mesa. Imagina você passando um final de semana num lugar desse, e pegando cada tucunaré, e aproveita que lá tem lote a partir de R$5.000, ainda parcela pra gente. E lá é bom mesmo pra pescar. Esse dia desse eu peguei até um tatu no anzolo, né, senhor? Ligue agora 3095-3632 e 9646-5423. 9646-5423. As notícias, os fatos, os comentários mais inteligentes. Jornal da Sucesso. Da Sucesso. Rosenval Ferreira.
Bom, sou Rosenval Ferreira, jornalista brasileiro como você, que paga a mais absurda, injusta e mal aplicada carga de impostos do planeta. Eu e minha equipe não temos o rabo preso com ninguém e falamos as verdades que você, ouvinte, gostaria de falar e saber. Vamos ler os pitacos aqui da nossa querida intempestiva. Vamos lá. Passa aqui, vão. Ixi, mas tem pitaco mais de 1,5 metro, né? Hoje eu ouvi uma piada hoje muito boa, que a Dilma não precisa se preocupar, porque quem cuida adianta é o IBAMA e não o Obama. Fernando Elias, tá certo. Rosenval, concordo com o Altair a respeito da pesquisa divulgada pela CNT, que mostra que 74% da população brasileira aprova a importação dos médicos estrangeiros. Só seus colegas brasileiros, por motivos óbvios, e a parte da população que tem plano de saúde não precisa deles. É que são contra o programa. O Paulo que está dizendo isso. Abraço pro Félix Tairone de Martino. Esse PT não tá com nada. O programa está muito bom. Não fumo, mas liberem a maconha. O Charles está dizendo isso. Deixa um recado. A Dilma está... Espera um pouquinho. Deixa eu ler tudo aqui. Pode ser? Pode. A Dilma está estreitando os laços com os irmãos Castro, mandando dinheiro para a ilha e não para os médicos. E mais, o governo brasileiro namorava com Chaves e o Evo Morales, fumava charutos cubanos e tratava o Ahmadinejad a pão de ló. Ahmadinejad. E agora vai reclamar da espionagem do Obama? A burguesia adora charuto cubano. Dilma, olha com quem andas que direi quem és, doutor Asdrubal. Rosenval, gostaria de parabenizá-lo pelo programa e solicitar que mantenham esse padrão de jornalismo e que não deixem que políticos ou qualquer pessoa utilizem esse espaço como plataforma política, como infelizmente acontece em outros programas do gênero. Abraço. É por isso que o Tairone não devia estar aqui. Jânio, não sou. Ah, tá. Ele é político. Fica calado aí, Rosenval, na sua opinião. Altair. Vou lembrar o rei da Espanha. Peraí, deixa eu ler. Eu posso ler. Eu posso pedir vocês para lerem todos os pitacos, senão não dou conta de ler. Rosenval, na sua opinião, por que somente 30% dos estudantes brasileiros se tornam universitários? Número esse inferior a países como Chile e Uruguai. 35? Roberto Prateado, 35% é índice do Chile. O Brasil 30%. Não dá nem 12%. 30%, Roberto Prateado. Porque não há investimento adequado para isso. O Brasil nem 12%. Na minha opinião, nepotismo de governantes, se não é ilegal, é no mínimo imoral. E eu agradeço pelo ótimo programa, Jefferson Barros. Na verdade, nós temos motivos de sobra para não confiar em pesquisas, tanto sobre médicos estrangeiros como da Dilma. Pesquisas brasileiras são tão falsas como nota de R$30. Abraço, Ricardo. Rosenval, os professores de Goiânia perderam uma gratificação chamada de difícil acesso no valor de R$320. Que lamentável. Que está sendo reformulada para quem realmente tem difícil acesso. Altair, você deixa eu ler os pitacos? Que sujeito que está com a volta aí do toco hoje, que paga anos. Justifica-se que foi decisão do mesmo Ministério Público que cria cargos comissionados e dobra salários desses cargos. Querem criar uma nova gratificação com a metade do valor. Mora a 20 quilômetros da escola, 800 quilômetros por mês e devo ir de ônibus. Esse merece. Mas não é possível. Com o sistema de transporte que temos, hipocrisia, é possível greve, o Adão que está dizendo isso. Por quanto tempo esses médicos, esse contrato com os médicos? 2 anos. Se fosse trabalho humanitário, por que estamos pagando 10 mil para eles? Euler Ferreira, boa pergunta. Rosenval, esse seu modo anti-governo atrapalha o programa. O Mais Médico veio ajudar e trazer saúde para o interior do país. Atrapalha mesmo. Tiago Moura. Padu pergunta ao Thaís se ele já foi no SUS, Tony Martins. Não foi, não precisa perguntar. Já tomei vacina no posto de saúde do Parque Anguera. Só isso. Rosenval, eu concordo com você sobre os mais médicos que estão no poder, eles vão para o interior, não vão, afinal, os médicos de Goiânia utilizar o tal ponto que não querem saber do povo, só do seu umbigo. Abraço da Cíntia. Quanto ao governo estadual, gasta de propaganda que poderia ser revertido para a saúde, pois tem uma empresa e não consigo fazer por ser muito caro, Antônio. Gasta, Antônio, muito mais do que deveria todos os governos. Isso é uma farra do boi. É uma coisa absurda que a nação brasileira faz. Governo federal, municipal, estadual, todos os governos de todos os estados gastam dinheiro que não deviam gastar. O governo tem a obrigação de comunicar com o povo e, inclusive, através da propaganda. Calando a boca, é a torneirinha. Quando o governo abre a torneirinha, os veículos de comunicação param de fiscalizar, param de denunciar. Quando ele fecha a torneirinha, os governos fazem isso. E enriqueceu muita gente, essas multinacionais da comunicação brasileiras, que eu não vou citar o caso aqui para não ser processado, elas usufruem disso como ninguém. É uma farra do boi.
Você vai dar mais recado ou vai as ficar falando médicas isso de aí? Cuba ganham tão pouco que acabam de se prostituindo. O Asdrubal que está dizendo isso. Mentira. Em 6 anos, o PT extinguiu 41 mil leitos do SUS. Nunca vi nada mais vil. O Mais Médico é o maior cabo eleitoral da Dilma. Coisa horrorosa. A Kátia Brenner que está dizendo isso. Ô, Zenival, por que os cubanos não podem ser entrevistados? Peça ao Tairone para marcar uma entrevista com um médico cubano, o Jário. Não vão ser entrevistados, são proibidos. Aqui, Rosenval, estranho você criticar... Marca uma consulta e vai lá perguntar para ele. Você não é repórter, Rosenval, estranho você criticar a ação do governo federal e elogiar as melhorias na saúde de Goiás. Estão mandando médicos onde os nossos elitistas não querem ir. Juarez Júnior. Eu não elogio a Juarez. Alguns dados, eu vim aqui, ou SUS. E eu disse o seguinte, que eu que sou a favor da iniciativa privada, digo que o que fizeram aqui sobre essas, esqueci o nome é um elemento que está melhorando parte da coisa, mas que está longe do ideal há muito tempo. Uma informação, já o ouvinte aí que criticou o PT. Defende, vamos lá. O partido, na pesquisa CNT divulgada hoje, qual partido político que o entrevistado quer ver na presidência da República a partir de 2015? Resposta: em terceiro, PMDB, 3,1%. PSDB em segundo, 4,1%. Em primeiro, com 21,9%, o PT. Tá certo. Mas sempre, só teve sempre. PSB 1,4%, PSOL 0,5%, PDT 0,3%, todos estão aqui. Pois é, mas Altair, que beleza. Apesar de toda a polêmica, a pesquisa mostrou que o PT é o preferido, apesar do Tairone. Para a sua felicidade, porque as cabeças pensantes nesse país ainda acham que a solução não está em nenhum partido, Altair, porque todos eles não valem nada, e você sabe disso. Até amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser. Nome daquela mulher, a flor da noite da boate azul. Sucesso. Voz do Brasil. 135 milhões de reais vão ser investidos em cisternas, kits de irrigação e pequenas barragens para atender municípios do semiárido atingidos pela seca. São mais de 41 mil famílias em 336 municípios que passam a ser beneficiados pelo Água para Todos. O SUS vai oferecer de graça mais um medicamento para tratar a psoríase, uma doença que descama a pele em várias áreas do corpo. Terça-feira, 10 de setembro de 2013. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil.